Imaginando que nós, e me incluo também, não levamos a eternidade a sério, ou tão a sério como deveríamos levar. Até alguém que fala sobre a eternidade, sobre Cristo como único Senhor e Salvador da alma, alguém que fala em condenação, em salvação, pessoas que cantam, que pregam, que são obreiros, pastores. Quem sabe nós que congregamos ou não, talvez não estejamos levando a eternidade tão a sério como a eternidade nos leva a sério, como Deus nos leva a sério, a salvação da nossa alma, como os espíritos enganadores levam a condenação da nossa alma a sério, de levar-nos daqui condenados. O Espírito Santo quer nos levar salvo, mas o espírito do anticristo, espíritos enganadores, eles querem nos levar condenados. E tanto o Espírito de Deus como espíritos das trevas, eles levam a eternidade e a nossa alma, a nossa vida a sério, a qual quem sabe nós mesmos não estejamos levando tão a sério como poderíamos e deveríamos. Imaginando sobre isso a respeito de alguém, do meu próximo ou até de mim mesmo, eu me pego na eternidade como salvo, mas eu também me pego na eternidade como condenado. Eu me imagino salvo em Cristo como único Senhor e Salvador, levando a palavra de Deus a sério, tanto em palavras como em atitudes, me arrependendo, me convertendo, permanecendo, perseverando em Cristo como único Senhor e Salvador da minha alma e desfrutando da alegria da salvação eterna, como eu me imagino também não levando tão a sério, ou pensando que esteja e não estou levando tão a sério como deveria. E quando passar para a eternidade, tanto eu como outro, como qualquer pessoa que porventura passar para lá condenado e vai levar a eternidade a sério, porque já está lá. Principalmente pessoas condenadas. Pessoas que rejeitaram Cristo como único Senhor e Salvador, ou o aceitaram em algum momento, depois rejeitaram. Pessoas que confessaram com os lábios, mas negaram com as atitudes. De toda maneira, a pessoa passou para a eternidade condenada. E eu fico me imaginando, e que eu não levei a sério, ou tão a sério como eu deveria, a salvação da minha alma, ou a salvação da alma do meu próximo. Que eu não amei a Deus como eu deveria, como eu não me amei como eu deveria, como eu não amei o meu próximo como deveria. Porque quando nós amamos Deus como se deve, nós amamos de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. E quando nós amamos o nosso próximo como se deve, nós nos amamos primeiro. Ame o próximo como a si mesmo. Então, se uma pessoa se ama, ela preserva essa comunhão com Deus em Cristo como único Senhor e Salvador. E leva outros a entender, a levar a sério a salvação de suas almas. E pessoas que não estão levando nenhuma nem outra coisa, ou todas elas a sério. A pessoa não está levando a sua vida a sério. Tem pessoas que não levam nem sua vida terrena a sério, dirá a sua vida espiritual. Mas quando passarem para a eternidade, aqueles que já estão lá, eles estão levando a sério. Eles não têm opção de não levar a sério. Quando se está na eternidade, não tem opção de não crer. Não tem opção de não levar a sério. Eu imagino principalmente aqueles que passaram para a eternidade condenados. Isso me faz refletir e me dá mais força e graça para dar valor àquilo que realmente tem valor, que é a eternidade. Porque é a eternidade onde é que todos vão estar para sempre. Sejam com Cristo ou sem Cristo, com Deus ou sem Deus, salvos ou condenados. Lá não é algo passageiro, momentâneo, como uma felicidade aqui ou uma dor aqui. Lá a dor para os condenados é eterna. Como a salvação, a felicidade para o salvo também é eterna. Aí cabe
a você, eu, a todos nós, a priorizar aquilo que realmente deve ser priorizado e levar a sério aquilo que deve realmente ser levado a sério, que é Cristo, como único Senhor e Salvador da nossa alma, tanto em palavras como em obras. As pessoas têm suas atitudes e têm a consequência de suas atitudes. E algumas pessoas usam algumas situações negativas que aconteceram em suas vidas, se arrependem e usam aquela situação para alertar outros que estão ou possam viver as tragédias que as mesmas tiveram. Por isso eu acredito que o conteúdo, apesar de ser fatos reais, verídicos, as pessoas permitiram serem usados, ou mesmo seja uma lei, porque nos Estados Unidos, cada estado, cada governo pode administrar da melhor maneira possível a cidade. Pode ser que também seja uma lei tais acontecimentos, por lei desse estado, fazer um conteúdo educativo dentro de uma situação verídica. O que eu quero transmitir através desta matéria é que, em alguns aspectos, o mal ele não vem com aparência de mal. Ele vem com aparência de felicidade, de alegria. E dentro dessa situação, nada mais é do que uma armadilha preparada para destruir as vidas. Geralmente, quando se vê imagem de pessoas jovens com uma certa aparência, uma certa condição material, até de cor mesmo, da pele mais clara, com olhos mais claros, pessoas de uma condição financeira aparentemente melhor do que outros, mostra-se como sempre como uma coisa positiva e legal. Quando vem as tragédias, em alguns lugares, algumas situações são amenizadas por todo esse contexto que eu falei, até outros, como se o jovem apenas estivesse se divertindo, buscando se divertir, quando na realidade ele está sendo envolvido em uma armadilha para destruir a si mesmo e destruir outras pessoas. Não tem nada de bonito. Então essa casca exterior aparente de felicidade esconde muitas amarguras, muitas infelicidades que estão nos corações. Agora existe também um mundo espiritual. Enquanto os jovens estão aí bebendo, curtindo, aparentemente curtindo, eles estão sendo curtidos por espíritos enganadores, que estão conduzindo eles aos vícios e a tragédias. Quanto mais embriagado e viciado uma pessoa estiver, menos discernimento ela tem. Agora, o ponto já de se embriagar e de se viciar já mostra uma falta de discernimento, que tende a crescer com a embriaguez e com o vício. Então essas pessoas estão sendo induzidas a uma grande fatalidade para elas mesmas e para outras pessoas que não estão especificamente nesse contexto a qual elas estão agora. Pessoas que não estão bebendo, pessoas que não estão se drogando e são vítimas dessas pessoas que foram usadas, que são usadas para matar, roubar e destruir a vida das pessoas. A palavra de Deus, ela nos diz para que nós não venhamos nos embriagar com vinho. O contexto de vinho ali é vício. Qualquer bebida forte, qualquer entorpecente, qualquer tipo de droga que venha roubar o nosso sentido. Mas que nós
devêssemos nos encher do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo dá discernimento real do certo e do errado, do mundo espiritual, daquilo que está além de uma aparência, até de uma boa aparência. O Espírito Santo nos mostra realmente o que está por trás daquilo ali e qual o caminho que se deve ou não tomar para a nossa própria vida, principalmente o jovem. As pessoas olham uma situação como essa e veem como que inocente, mas não tem nada de inocente aí. Tem muita maldade aí, tem muita perversidade. E quando falo, digo, não é das pessoas especificamente, mas do que está atuando aí no mundo espiritual e essas pessoas não estão percebendo. Mas logo mais à frente elas vão perceber. Agora, se elas vão querer abrir os olhos depois, isto é, para quem pode, porque pessoas, algumas, abriram já na eternidade, infelizmente sem Cristo como único Senhor e Salvador, mas na eternidade agora o arrependimento não serve mais para a salvação. Porque na eternidade as pessoas se arrependem. Na eternidade as pessoas creem em Cristo como único Senhor e Salvador. Mas se elas não creram aqui primeiro, se elas não se arrependeram aqui primeiro, lá não vai ter mais efeito para a salvação das almas delas. Existem muitas fatalidades aqui na terra, muitas dores, muitas aflições, mas nenhuma delas se compara a estar na eternidade sem o Senhor Jesus Cristo, sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus. Está num lugar onde não tem a presença de Deus em nenhum aspecto. A pessoa passar toda a eternidade ausente da glória, da honra e do louvor de Deus. Se um lugar não tem louvor, honra e glória a Deus, é totalmente o oposto daquilo que glorifica, honra e louva o Senhor. Então é infelicidade eterna. Alguns ainda sobrevivem para poder se arrepender e se converterem para a salvação. Outros não. Agora eu pergunto, em que grupo você vai estar? Nos que podem se arrepender e ter Cristo como único Senhor e Salvador para a salvação? Ou você vai estar no grupo, mas não vai ter mais a oportunidade da salvação? Qual grupo você está? Qual grupo você estará para a eternidade? Essa decisão é toda sua. Algumas pessoas pensam que têm todo o tempo do mundo para tomarem certas decisões. Realmente elas têm todo o tempo do mundo, porque o mundo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Elas têm o tempo que o mundo dá, mas existe o tempo da eternidade. E a gente só tem esse tempo aqui, de agora, desse mundo, dessa vida, para nos decidir como, onde vamos passar toda a nossa eternidade. As pessoas se comportam como se a eternidade não fosse chegar, como se fossem viver neste mundo aqui para sempre. As pessoas não imaginam uma eternidade sem Deus. Ou se imaginam, não levam a sério. As pessoas imaginam, sabem que tem, ainda assim tomam decisões que geram fatalidades. Estavam todos sorrindo, brincando, como que se divertindo. Agora não tem ninguém mais se divertindo, não tem ninguém mais sorrindo. Mesmo sabendo que poderia acontecer situações como essa, ainda assim contribuíram para que acontecesse. Não se importaram. Eu imagino que na eternidade é semelhante.
pessoa sabe que tem uma eternidade sem Deus, com dor, com sofrimento, como um acidente, uma fatalidade como essa, mas ela não se importa. Mas quando chega o momento da dor, da aflição, ela se importa. Agora as pessoas estão se importando com a dor, com o sofrimento, com as percas. Mas agora o acidente já aconteceu. Agora a tragédia já aconteceu. A fatalidade já aconteceu. O mal já está aí. Imagino que a eternidade da mesma maneira. Pessoas que não se importaram com Cristo de verdade como único Senhor e Salvador das suas almas. Não importaram de se converter, de se arrepender dos seus pecados, das suas iniquidades. Passaram para a eternidade e agora estão levando a sério. Porque estão em dor, estão em aflição, estão em sofrimento. E não há morfina, não há um medicamento, não há uma cirurgia, não há um médico, não há um tratamento, não há um socorro, não há paramédicos, não há bombeiro, não há hospital, não há um lugar onde elas possam ser tratadas, cuidadas. Agora é para sempre. Aqui, quem viveu ainda pode se recuperar e ainda pode se arrepender, se converter, mas quem passar para a eternidade no pecado, sem Cristo como único Senhor e Salvador, não tem como mais voltar para cá para ter uma vida diferente, da qual levou a condenação da alma. As pessoas não pensam em certas coisas até que elas aconteçam. Mas quando acontece algo que nós podemos mudar depois, a nossa vida, a nossa atitude, o nosso pensamento, glória a Deus. E quando é um lugar que não há como mudar mais, não há como inverter mais aquela situação, como na eternidade. Ainda que na eternidade não vai ter os pecados que o homem pode praticar aqui. Na eternidade não tem os prazeres da carne na condenação. Não tem os prazeres do mundo na condenação. Os prazeres que a carne tem aqui no pecado, nos vícios, na eternidade não tem. Lá não tem rave. Lá não tem drogas, bebidas, diversão. Na eternidade sem Deus é só dor, aflição, sofrimento. Agora, aqueles que levaram e levam Cristo a sério, a morte do Senhor, a ressurreição de Cristo, o preço pago ali na cruz pelos seus pecados, que levam a sério a salvação de suas almas e do seu próximo, esses vão estar numa eterna felicidade, eterna alegria, eterno contentamento com Deus, consigo mesmo e com as pessoas ao redor. Porque aqui elas deram valor a Deus, e dar valor a Deus é dar valor no seu Filho, no Senhor Jesus Cristo, como único Senhor e Salvador da alma.